pessoal, eu sou o Anderson e hoje eu quero analisar com vocês esse vídeo aqui que me chamou muita atenção e que a gente pode tirar um ótimo aprendizado dele. Bora ver. Moro junto há 6 anos, não sei o porquê não formalizei isso daí. Você está sentindo dor à toa. Porque o problema que estava acontecendo na Santa Ceia era uma desigualdade social, era um problema social. O que acontecia? Os ricos chegavam primeiro, comia todo o pão, bebia todo o vinho, ficava todo mundo mamadão doido. E os pobres que estavam vindo do serviço não tinha mais pão e não tinha vinho para eles. E Jesus não gosta de divisão, porque a divisão ela adoece o corpo. Tá me entendendo? Jesus, o que o texto diz? Jesus ele pega o pão, ele reparte o pão e divide. E quem é que estava na mesa para cear com Jesus? Judas e Pedro. Jesus não sabia que Judas ia trair, que Pedro ia negar. Jesus mandou alguém sair. Vocês vão sair da mesa, Judas e Pedro, porque eu sei que daqui a pouco tu vai me negar e que você vai me trair. Não, Jesus deixou todo mundo ali, eles comeram do pão, beberam do vinho e ficou tudo certo. Agora você acha que Jesus ele vai impedir de você participar da Santa Ceia, de lembrar da Santa Ceia, que a Santa Ceia naquela época era uma reunião de amizade para lembrar do sacrifício de Cristo, porque você não é casada, garota? Vai ler a Bíblia, não me irrita não. Não me irrita não, tá doendo porque não tá lendo. Porque você escuta o pessoal falando lá do altar de uma forma resumida que eles fazem assim pra poder manter o controle e fica se sentindo dor aí. Vai tomando, minha irmã, em nome de Jesus. Esse vídeo é um vídeo humorístico e é até engraçado do jeito que ela fala. E é uma mistura de ruim com bom que eu queria analisar um pouquinho melhor com vocês. Então vamos lá. Como você viu aí no vídeo, a moça está dizendo que uma pessoa que vive maritalmente com outra há muito tempo, mas não é casada no papel, poderia tomar ceia sem se preocupar com com aquele alerta de Paulo de tomar a ceia de forma indigna, porque o texto de 1 Coríntios 11 estaria se tratando exclusivamente de um problema social da igreja de Corinto. A princípio eu quero dizer que isso é verdade, só que a gente precisa analisar um pouquinho melhor o contexto histórico dessa carta, a gente precisa analisar um pouquinho melhor o contexto anterior ao que ela está dizendo e também o contexto posterior da análise que ela faz desse texto, de forma humorada, mas ela faz uma análise desse texto e eu queria que a gente pensasse um pouquinho melhor. Sim, o contexto aqui é esse mesmo, é um contexto social. Paulo vai dizer que enquanto os irmãos menos abastados chegavam, que eram os mais pobres, na maioria das vezes escravos, quando eles chegavam para tomar ceia junto com os irmãos que já estavam no local onde essa ceia estava sendo partilhada, alguns irmãos já estavam bêbados, outros já tinham comido o máximo que podia, e enquanto isso, outros irmãos ainda não tinham chegado. Então, quando uns estavam já embriagados, os outros ainda não tinham chegado. Observando isso, a gente vê que aqui sim há um pecado gravíssimo social. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é apenas disso que o apóstolo Paulo está falando? Sim, do versículo 17 até o versículo 22, o apóstolo Paulo está falando desse problema social, desse pecado social, que é um pecado gravíssimo de deixar o irmão que menos tem para comer por último, enquanto os irmãos que mais têm se abastecem, comem, se embriagam, não discernindo os irmãos que estavam com fome, que não haviam chegado para participar desse grande banquete que era a festa ágape, essa festa do Senhor, essa ceia do Senhor. Mas se você observa do versículo 23 até o versículo 30, ele vai falar agora aqui de uma ordenança que Jesus dá lá na última ceia, na última Páscoa que Jesus come com seus discípulos, que é a ceia do Senhor. E a gente precisa analisar também esse pequeno fragmento que vai do versículo 23 até o versículo 32. Observe que no versículo 23 o apóstolo Paulo começa falando assim: o que eu recebi eu vou transmitir para vocês, vem do Senhor, mostrando que o que ele iria falar era uma ordenança direta do Senhor. E que a ideia dos irmãos, a forma que os irmãos estavam participando da ceia, não era uma forma que glorificava a Deus, ok? Se você observar, aqui no versículo 28, ele vai falar assim: examine o homem, pois a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Observe algo muito interessante, o apóstolo Paulo não diz: examine o homem a si mesmo, veja se alimentou o pobre e coma do pão e beba do cálice. Porque o apóstolo Paulo está ampliando a ideia de pecado contra o corpo, que não é apenas um pecado social,
mas sim um pecado contra o próprio Cristo, que é tomar a ceia do Senhor de forma indigna. A pergunta agora é o que é discernir o corpo. Para uns é apenas um pecado social, para outros são os outros pecados que não são discernidos, como não reconhecer a igreja como o corpo de Cristo, não reconhecer a ceia do Senhor como sacramento. Mas o que importa aqui é que nenhuma dessas três posições vão eliminar que os outros pecados não importarão. Porque se a gente leva esse argumento do pecado social às últimas consequências, o idólatra pode participar da ceia, o adúltero pode participar da ceia, um não cristão pode participar da ceia, porque é só alimentar o pobre que ele automaticamente teria o direito de participar da ceia, porque a ceia, porque que o pecado que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 11 é apenas um pecado social. O problema é que viver essa forma deliberada de pecado vai gerar um choque nas escrituras, principalmente aqui na carta de 1 Coríntios, porque ele vai entrar em choque com outros textos da própria carta. Como, por exemplo, a gente sabe que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele é avisado por alguns irmãos lá da casa de Cloe, e que trazem alguns problemas para ele resolver que estavam acontecendo lá na igreja, e eles enviam Epáfras para tratar com Paulo sobre esses problemas que estavam acontecendo na igreja. Paulo então escreve uma carta e envia para eles. Por que eu digo que ter esse pecado da ceia apenas como um pecado social vai de encontro com outros textos? Como, por exemplo, o capítulo 5 de 1 Coríntios, que é a história daquele jovenzinho que estava dormindo com a mulher do seu pai. E a igreja de Corinto se gabava disso. Qual é a direção que o apóstolo Paulo dá para essa igreja a respeito desse jovem? Ele fala, olha, expulsem esse menino da igreja, porque, primeiro, ele está dando mau testemunho na igreja, segundo, para que o corpo dele seja destruído e, quem sabe, a alma seja salva no juízo final. Observe, então, aqui, que se o problema fosse só social, esse menino de 1 Coríntios 5 poderia participar da ceia normalmente, se ele alimentasse o mais pobre. Se a gente leva o contexto apenas do pecado social da igreja, a gente gera um problema com outros textos de 1 Coríntios, como, por exemplo, o capítulo 5 de 1 Coríntios. Por quê? Se o pecado é apenas social, se o pecado é apenas não alimentar o pobre, então aquele jovem que dorme com a mulher do seu pai pode participar da ceia se ele alimenta também o pobre. Entendeu? Tá vendo aqui a incoerência que dá? Então, se o pecado é apenas não alimentar o pobre, participar da ceia, o idólatra, o promíscuo, o homossexual, seria tudo liberado se o texto estivesse falando apenas do pecado social. Na época de Jesus já se tinha uma ideia de casamento, porque não era apenas um caráter privado entre o casal, mas era um caráter público. O que nós conhecemos hoje como noivado moderno é diferente do noivado da época de Jesus, né? Não tinha muito bem esse termo noivado, mas havia uma aliança que o homem fazia com essa mulher que queria casar, e a partir daquele momento, para a população, publicamente, eles já eram casados, já eram marido e mulher, apesar de não morarem juntos. Se você observar lá o texto de Mateus capítulo 1, você vai ver que José, quando descobre que Maria está grávida, ele tenta deixar ela secretamente. Mas para a sociedade, Maria e José ali já eram casados. Já o casamento propriamente dito, ele funcionava assim. O noivo vinha em procissão em busca da noiva, ali tinha festa, tinha celebração, tinha um presente, e num terceiro período era onde o fogo caía, e aí sim eles tinham a primeira relação sexual. Por isso que quando alguém diz que não precisa de nenhum reconhecimento público, basta a gente morar junto, isso me soa estranho, porque em nenhum momento do Antigo nem do Novo Testamento a gente vê
esse princípio. Porque também o cara vive com a mulher há muitos anos. Tem aquela mulher por muito estima, ele ama ela, tem filhos com ela, moram juntos há 1 milhão de anos. E ele não tem coragem de ir no cartório casar com ela. Isso me soa um pouco estranho. Então essa união matrimonial tem que ser reconhecida tanto socialmente como publicamente. Por mais ali que a cultura e as leis sejam um pouco diferentes. Então, marido e mulher, se vocês não são casados no papel, resolvam esse problema. Por quê? Porque aí você vai poder participar da ceia do Senhor, que na minha opinião é um dos momentos mais lindos, é um dos momentos que mais me constrangem na vida cristã. Você vai participar do sacramento do Senhor, onde ali espiritualmente o Senhor vai estar nutrindo a sua igreja, fortalecendo a sua igreja e trazendo mais fé para a sua igreja. E a gente quer que você participe desse momento de maravilha que é a vida cristã. Então, se você veio até aqui, você observou que o pecado social de Corinto não era o que deixava o povo indigno para tomar a ceia. É muito mais do que isso. Porque isso seria reduzir e ir além do que o texto da palavra de Deus nos informa. Então a ceia do Senhor não é um prêmio para pessoas perfeitas, absolutamente não. A ceia do Senhor é um convite à fé, ao arrependimento, à entrega a Jesus e ao convívio com o povo dele, com a igreja, que é o corpo de Jesus. Então a autoridade não pode vir de um vídeo de internet, nem desse vídeo de internet, mas a autoridade tem que vir a partir do que o texto da palavra de Deus diz. E que nós possamos ser humildes de aprender e sermos corrigidos pela palavra de Deus e que nós venhamos a nos arrepender do nosso pecado, que é a interpretação não tão boa assim. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.